Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. No próximo domingo, 26 de maio, nós vamos celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. A solenidade da Santíssima Trindade, embora a celebremos no tempo comum, nós poderíamos dizer que é o coroamento de todas as solenidades que nós celebramos desde o Domingo de Ramos até Pentecostes. Por quê? Porque, queridos irmãos e irmãs, Deus revela quem Ele é nos salvando, vindo ao nosso encontro por amor, e foi isso que nós celebramos desde o Domingo de Ramos até Pentecostes, o Pai que envia o seu Filho por amor para nos salvar, o Filho que no Domingo de Ramos entra em Jerusalém para morrer por nós, ressuscita, sobe aos céus, envia o Espírito Santo sobre a igreja por amor, foi o que celebramos na semana passada, na festa de Pentecostes. Então, neste movimento de salvação por amor, Deus se revela. E se revela por quê? Porque Ele ama. Acredito que vocês sabem que quem ama comunica-se com o outro e se comunica. São duas coisas diferentes. Se você ama uma pessoa, você quer entrar em diálogo com essa pessoa, quer comunicar com ela e você se dá a essa pessoa por amor. Você se comunica a outra pessoa. É isso que Deus fez conosco. Deus nos ama, Ele quis se comunicar conosco, dizer quem Ele é, se comunicando a nós, se doando a nós ao mesmo tempo. E é isso que nós vamos escutar na primeira leitura do próximo domingo, tirada do livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 32 a 40. Moisés, quando chega com o povo nas planícies de Moabe, já está na entrada da Terra Santa, ele lembra aquela revelação que ele recebeu no Monte Sinai do próprio Deus, que o Senhor é o único Deus e não há outro além dele. E ele vai lembrando o povo porque que Deus é o único Deus, porque é aquele que foi ao encontro do seu povo, o escolheu, agiu em seu favor, através de sinais e prodígios, com mão forte e braço estendido. Vocês estão entendendo? Deus se revela salvando, amando. Quando Deus vem ao nosso encontro, Ele revela quem Ele é. E é isso que nós vamos escutar também no Evangelho de domingo que vem, na solenidade da Santíssima Trindade, tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. É o final do Evangelho segundo São Mateus. O Senhor comunica-se com os apóstolos para que eles comuniquem através da pregação e através do batismo a salvação, que é o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, comunicando-se e se comunicando, Deus se revela um só Deus em três pessoas, como nós dizemos na teologia, uma só essência, uma só substância, uma só natureza em três pessoas. Esse é o mistério trinitário. A gente sabe que é uma conta que não fecha, que nós não podemos entender com a nossa cabecinha deste mundo. É por isso que os padres da igreja se utilizavam de algumas imagens para que nós possamos vislumbrar um pouco este mistério, não entendê-lo totalmente. Nós temos basicamente, na história da igreja dos primeiros séculos, 4 imagens utilizadas pelos padres da igreja para que nós vislumbremos o mistério da Santíssima Trindade. A primeira imagem é a árvore. Uma coisa é a árvore, mas uma coisa é a raiz, outra coisa é o tronco, outra coisa são os galhos. Então poderíamos dizer que a raiz é o Pai, o tronco é o Filho, Jesus, e o galho com os frutos, o Espírito Santo. A segunda imagem é o rio. Uma coisa é o rio, mas uma coisa é a fonte, outra coisa é o canal por onde passa a água, outra coisa é a água. Então a fonte é o Pai, o canal é o Filho e a água que atravessa o canal é o Espírito Santo. A terceira imagem é o sol. Uma coisa é o sol, mas outra coisa é a fonte de onde vem o raio de sol, outra coisa é o raio e outra coisa é o calor que nós sentimos. Então, a fonte do calor é o Pai, o calor
é o Espírito Santo e os raios do sol é o Filho. E a terceira imagem, a imagem que nos traz Santo Agostinho na sua obra De Trinitate, é a alma humana. Uma coisa é a alma humana, outra coisa é a memória, outra coisa é a inteligência, outra coisa é a vontade. Então, a memória é o Pai, a inteligência é o Filho e a vontade é o Espírito Santo. Todas essas imagens são maravilhosas para que nós possamos vislumbrar o mistério da Santíssima Trindade, mas a Igreja sempre afirmou que a linguagem humana não vai poder dizer totalmente o mistério trinitário. O mistério trinitário permanecerá sempre um mistério. O que é um mistério? É algo que se revela e que permanece escondido ao mesmo tempo. Santo Agostinho admite isso, ele que falou tantas coisas sobre a Trindade, escreveu uma obra chamada De Trinitate, sobre a Trindade. Ele reconhece que a razão humana sempre vai encontrar limites quando se trata de conhecer a natureza de Deus. É por isso que lá no capítulo 8 da sua obra De Trinitate, ele vai nos lembrar aquele texto que está lá na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, que diz: Deus é amor, nos lembrando que essa expressão é o ápice da revelação, da comunicação de Deus ao ser humano. E, lembrando esse texto, ele vai dizer o seguinte: Vides Trinitatem, si caritatem vides. O que quer dizer isso? Vocês veem a Trindade se vocês veem a caridade. O que Santo Agostinho está querendo dizer? Que nós experimentamos verdadeiramente a Trindade quando nós nos abrimos ao amor de Deus, quando nós deixamos este amor nos invadir e quando com esse amor nós procuramos amar a Deus e procuramos amar aos outros, ou seja, a Trindade nós compreendemos mais experimentando-a do que tentando entendê-la com a nossa cabecinha. É a experiência que nos faz conhecer a Trindade. Então, você quer conhecer a Trindade? Abra seu amor da Trindade, deixe-se amar pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, deixe-se cuidar pelo amor da Trindade, que quer te recriar, te salvar, te santificar, e você vai experimentar, você não vai entender totalmente, mas você vai experimentar por experiência quem é Deus. É amor, que nos transforma, que nos santifica, que nos recria. Pegue na sua Bíblia um texto que está lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 15. É a revelação do Senhor a Moisés, nas planícies de Madiã, quando o Senhor lhe pede para ir salvar o seu povo no Egito. É nessa ocasião que Moisés vai perguntar para Deus qual é o nome de Deus. O que ele vai dizer? Eu sou. O que significa eu sou? Significa, eu sou aquele que está sempre com vocês, aquele que é sempre e que nunca vos abandona. E o autor do livro do Êxodo vai dizer que Deus se fez conhecer por quê? Porque ele ouviu os gemidos, os gritos do seu povo no Egito. Viu sua miséria, conheceu suas angústias e desceu para salvá-los. Vocês estão entendendo? Deus nos ama. Ele se revela ao seu povo, vai ao encontro do seu povo, porque quer retirá-lo de sua miséria, quer retirá-lo de suas angústias. Hoje, a Trindade Santa quer se revelar a você, indo ao seu encontro, para te salvar, para te recriar, como o próprio Deus foi ao encontro do seu povo no Egito para retirá-lo da escravidão. E é assim que vai terminar o Evangelho de domingo que vem, quando Jesus envia os apóstolos, envia a igreja, o mandato missionário. Ele vai dizer para eles: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Sim, Deus está conosco, se revelou a nós, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele nos ama, porque Ele quer transformar a nossa vida. Por isso, convido você a se abrir ao mistério da Trindade, que, como vocês sabem, se revela em cada Eucaristia, porque a Eucaristia nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante toda a Eucaristia, nós somos convidados a nos abrir ao mistério do Deus unitrino que quer vir ao nosso encontro. Por isso eu desejo que você possa experimentar, através do amor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer te dar, o mistério trinitário. Deixo aqui a minha bênção, desejando a todos um ótimo domingo da solenidade da Santíssima Trindade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Tenham todos um bom domingo e até a próxima, se assim Deus o permitir.